Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 29. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Aleluia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E a febre a deixou e a serviu. E o serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram todos os que estavam ou se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã ou de madrugada, bem cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você pode dizer amém, diga, se assentando, glorificando o nome de Jesus. Amados irmãos, eu peço por gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor, em Marcos capítulo 1. E conforme nós vamos expondo a palavra de Deus, você tem liberdade de poder glorificar o nome de Jesus. Lembrando, acompanhe as Sagradas Escrituras, acompanhe a Bíblia Sagrada, conforme a mensagem de Deus é sendo entregue ao seu povo. Vamos lá. Como eu disse, a Valentina estava com muita febre, diarreia, muita cólica. E quem é pai, quem é mãe, quando você vê o seu filho, sua filha, dodói, você parece que, se pudesse, você ficaria no lugar, não é verdade? E eu fiquei olhando aquela situação. O que causa uma febre? Uma infecção. E geralmente, quem está com febre, às vezes a pessoa pode estar todo mundo com um calor terrível, mas ela vai estar com frio. A febre, ela é uma doença ou uma infecção, né? Resultado de uma infecção que não é visível, porque eu posso estar olhando para vocês aqui e não dá para eu saber, pelo menos na minha limitação, pois sou leigo no assunto, eu não consigo distinguir aqui entre vocês se tem alguém com febre ou não. Mas, se eu colocar o termômetro, eu vou perceber como é que está a sua temperatura. Vou saber como que você está. Espiritualmente, há pessoas que se encontram desse jeito. Há algo dentro dela que não está fazendo bem. Seus anticorpos estão ali trabalhando, seu organismo está trabalhando e de alguma forma causa-lhe uma reação. Começa ali causando febres. E espiritualmente, há pessoas assim. Nós olhamos para ele, olhamos para ela e aparentemente está tudo bem. Eu só vou saber se eu colocar o termômetro ou o modo mais tradicional, né? Coloca a mão para ver se está quente,
se não está. E quando eu estava lendo esse texto, e antes de entrar nele, vamos entender um pouquinho o contexto do texto. Por isso eu pedi para vocês deixarem a sua Bíblia aberta. Esse capítulo e esses ocorridos que eu vou estar mencionando, todos aconteceram no mesmo dia. Todos aconteceram no mesmo dia. Vamos lá. Jesus entra em Cafarnaum. E isso está descrito no verso 21 do capítulo 1. Jesus entra em Cafarnaum. E o verso 21 vai dizer que Jesus vai à sinagoga no dia de sábado. Por quê, pastor? Porque dia de sábado era um dos dias que eram os cultos oficiais, diante da cultura do povo judeu. Então, dia de sábado era o dia do culto. Quem entendeu até aqui diz amém. Então, o dia de sábado para o judeu, lendo esse texto, nós entendemos que é o dia do... Amém? É o dia do... Isso. Deixa eu ver se você pegou mesmo. Sábado era o dia do... Isso. Aí o texto vai nos dizer que Jesus entra na sinagoga. Pastor, o que é a sinagoga? Para você poder entender. É como se fosse uma congregação. Como se fosse para nós hoje uma igreja. Quem entendeu diz amém. Então eu vejo algumas lições importantes aqui. Sábado era um dia de culto. Maravilha. E no dia do culto, quem está chegando no culto? Jesus. Jesus entra no... Então eu aprendo aqui, quando eu leio sobre Jesus, que Jesus, ele não gostava de faltar culto. Então se você está entendendo, pode ter 30, pode ter 200, pode ter 150, pode ter 2, pode ter 3 pessoas. Jesus não gosta de faltar, ele está presente em nosso meio. Então eu chego à conclusão que hoje, nesse culto, quem está presente aqui? Jesus. Aleluia. Quem concorda comigo, você pode dar glória a Deus por isso? Maravilha. Vamos lá. Então eu entendo que era um dia de culto, Elias. Jesus vai para o culto, entra na sinagoga. Aí o texto sagrado diz que Jesus tem a oportunidade. Coisa boa é quando Jesus tem a oportunidade, irmãos. Coisa boa é quando Jesus tem a oportunidade de falar. Coisa boa é quando Jesus está na frente do culto. Jesus está ali e todo mundo que está ali, ouvindo Jesus falar, eles ficam maravilhados com a fala de Jesus. Por quê? Eles dizem assim, ó, ele fala diferente. Ele não fala como os escribas. Ele não fala como os fariseus. Ele fala com autoridade. As pessoas ficavam maravilhados. Mas quando Jesus entra no culto, entra na igreja, o texto sagrado vai nos dizer no versículo 23, que diz assim, ó, e estava na igreja, estava na sinagoga. Onde ele estava, irmãos? Não. Onde ele estava, irmãos? Na igreja, na sinagoga. Um homem com um espírito imundo. Como assim, pastor? Tinha um endemoniado dentro da igreja. Pastor, não entendi ainda. Vamos lá. Outros cultos, aquele endemoniado podia estar participando do culto. E eu não posso afirmar aqui que todo mundo que está aqui dentro está cheio do Espírito Santo. E infelizmente, há pessoas que dão brechas para Satanás. Mas naquele culto tinha um homem. Esse homem, ele tinha um espírito imundo. Só que aquele culto foi um culto diferente. Por quê, pastor? Porque tinha alguém diferente ali. Aleluia. Quem? Jesus Cristo. E sabe o que eu vejo aqui? Quando Jesus chega, o diabo
diabo tem que sair. Quando Jesus chega, os demônios têm que sair. Quando Jesus está na igreja, está na sinagoga, a Bíblia diz que na sinagoga, na igreja, tinha um homem cheio de demônio. E ele se manifesta na sinagoga. E ele começa a falar. Jesus Nazareno, vieste nos destruir. Olha só, que o diabo já sabe que ele é um derrotado. O diabo já sabe que ele é um derrotado. Você pode falar para essa pessoa que Jesus colocou perto de você, fala para ele assim, o inimigo já sabe que ele é um derrotado, irmão. Ele já sabe. Já sabe. Vieste nos destruir. Aí sabe o que eu acho lindo? Ele dizendo assim, bem sei quem és. Tu és o santo de Deus. Diga comigo assim, Deus é santo, irmão. Tá fraco. Deus é Deus é Deus é oh, glória. Jesus se manifesta agora para falar com este homem. E você pode perceber que essa cena está acontecendo dentro da igreja. Jesus está falando a palavra, e quando ele está falando a palavra, Jesus não está chamando, se manifesta agora, demônio. Não. Jesus está anunciando e é pelo anunciar da palavra que o diabo se manifestou. O diabo se manifestou. E quando ele começa a dizer, vieste já me destruir, Jesus, o santo de Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, o versículo 25, que Jesus olhou para ele e disse, cala-te! Porque na igreja, aqui, não é lugar para diabo falar. Oh glória. Não, vou repetir. O diabo começou falando, oh Senhor, tu és o santo. Jesus olha para ele e diz assim, cala a boca. Por quê? Aqui, irmão, tem um que fala. Glória a Deus. Quem é? É o pastor Vitor? Não. É o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Por que, pastor? Jesus está me dando uma lição, irmão. Quem tem que falar aqui não é diabo. Quem tem que falar aqui é Jesus. Aí o texto sagrado vai nos dizer, que Jesus dá uma ordem para ele dizendo, cala-te e sai dele. O diabo agita, bagunça, clama, mas saiu. Eu já disse isso aqui, que diante da voz de Deus, diante da ordem do Senhor, o diabo ele pode até agitar, ele pode até bagunçar, mas ele vai sair. E olha o que o texto vai dizendo mais. Quando todos viram aquela cena, ficaram admirados, dizendo, que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Que graça é essa que ele fala a palavra de Deus? E ele tem poder para expulsar os espíritos. E quando ele fala, os demônios lhe obedecem. As pessoas ficavam maravilhados. E com certeza, irmãos, pelo que nós aprendemos na palavra do Senhor, Jesus não entrou nesse culto sozinho. Os discípulos estavam com Jesus. E quando o culto está acabando, e geralmente, deixa eu falar algo para você, o culto, diante da cultura do povo judeu, era um sábado de manhã. O culto era de manhã. Então imagine só que manhã já tremenda, pentecostal, Jesus expulsando o demônio, o nome do Senhor sendo glorificado, os discípulos ali maravilhados. E quando os discípulos estão maravilhados ali com Jesus, naquela igreja, naquela congregação ou naquela sinagoga, para você entender, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu vou na tua casa. Pedro diz, maravilha, Senhor, vamos para minha casa. Acabou o culto da manhã, vamos para a casa de Pedro. E nós aprendemos e lemos aqui que quando ele chega na casa de Pedro, ele vai curar a sogra de Pedro.
E sabe o que eu aprendo aqui? Que no culto da manhã, quem estava no culto com Jesus era a sogra ou era Pedro? Era Pedro. Mas porque ele foi para o culto, tu pegou, né? Porque ele estava no culto, Jesus estava indo fazer um milagre lá na sua. Você pegou aí, né? Pastor, não entendi. Só porque tu está aqui. Ele já está indo fazer o milagre lá. Mas não veio, pastor. Não tem problema não. Só Pedro está já o suficiente já. Só você estar aqui já é o suficiente para depois do culto ele ir lá. Isso é de manhã, viu? Guarda bem. Por isso que eu falei para você, deixa a Bíblia aberta, vai acompanhando. Não estou falando nada que não está escrito. Está escrito. Jesus, acabando o culto de manhã, aquele alvoroço, aquele mover, aquela glória, aquele negócio, aquele pentecoste para nós pentecostais, demônios saindo e retirada, o homem liberto. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vou na sua casa. Jesus chega na casa de Pedro. Quando Jesus chega na casa de Pedro, a palavra do Senhor diz que a sua sogra, a sua, isso, a sua sogra, ela estava deitada. E sabe o que eu acho interessante? É que o texto vai dizer assim, ó, e chegando, a sogra de Pedro, a sogra de Simão estava deitada, vírgula, espaço de tempo. Por quê, pastor? Porque estar deitado é normal, é uma ação natural. Porque todos nós precisamos de um momento de repouso, de descanso. Só que quando a Bíblia diz assim, ó, e estava a sogra de Pedro deitada, vírgula. Depois que dá a vírgula, agora ele vai falar o motivo por que ela estava deitada. Ela estava deitada com febre. Ou seja, agora o escritor está dando o motivo por que ela estava deitada. Não era por causas naturais que ela estava apenas descansando de boa. Não. Ela estava deitada porque ela tinha uma enfermidade. Ela estava deitada porque ela estava com febre. Entenda. Ela estava deitada porque ela estava com febre. Aí a Bíblia Sagrada diz que logo, assim que ele chega, assim que ele entra na casa, ela deitada, com febre. E quantas pessoas espiritualmente estão deitadas? E deitado, ela tem um sentido de estar acomodados. E o motivo? Febre, algo que está dentro dele que não está fazendo bem. Quantas pessoas estão na igreja deitados? E não é aquele tempo do repouso natural, não. Porque nem sempre nós vamos estar 220 todo dia. Vai ter um dia que nós vamos falar assim, eu preciso descansar, senão não dá. Só que a causa dela aqui não é natural, é algo, é uma enfermidade que está cometendo a vida dessa mulher. Tudo indica pela região da onde ela morava, ali em Cafarnaum, que é a doença chamada malária, causada por um mosquito, se não me falha a memória. Então, na época, inclusive, até porque não tinha os tratamentos de hoje, assim como hoje, causa morte. Então agora ela está doente, por causa da região onde ela habita, da região onde ela vive, ela está enferma, deitada. E quando Jesus chega na casa de Pedro, as primeiras coisas que falam, depois daquele culto glorioso pela manhã, as pessoas chegam para Jesus e dizem: Senhor, a sogra de Pedro está aqui deitada, está com febre. Logo vão lhe anunciar. Aí a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus chega até ela, toma pela mão,
a levanta. Observe-se, olha a sequência do texto, irmão. Tomou pela mão e levantar na Bíblia quer dizer tomar posição. Levantar na Bíblia é tomar uma atitude. Deus sempre vai fazer algo na vida do homem, Deus sempre vai fazer algo na vida da mulher, quando ele se levanta espiritualmente, que é isso? Quando ele toma uma posição. Observe que o texto está dizendo aqui, que Jesus não a curou e a levantou. Não, o que ele fez primeiro? Primeiro ele a levantou. Ele primeiro a levantou. Pastor, mas ela está com febre. Não importa, Jesus está levantando. Pastor, mas tem água aí. Não importa, Jesus está levantando. Que isso, pastor? Me explica melhor. Ah, pastor, mas você está doente. Eu estou doente, mas eu ainda continuo dizendo, Jesus cura. Aleluia. Como assim, pastor? Estou passando crise no casamento, mas eu continuo pregando, Jesus ainda restaura casamento. Ah, pastor, você não está entendendo não, eu estou passando um momento difícil em casa, financeiro, mas eu continuo dizendo, Jesus é o dono do ouro, dono da prata, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da bênção. Não importa a sua situação. Ah, mas eu estou com febre, mas eu não estou bem ainda, mas Jesus está levantando. Aí a Bíblia diz que quando Ele a levanta, a Bíblia diz assim, aí sim, a febre a deixou. Pastor, o que o senhor está falando? Tem situações que Deus vai te levantar, mesmo com febre, mesmo machucado, mesmo não 100%. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas o milagre vai acontecer na sua vida. Pastor, mas eu não estou bem ainda, eu não me sinto bem ainda, e agora? Mas Jesus está dizendo, eu vou te levantar. Mas pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu estou te levantando. Porque quando eu te levanto, a Bíblia diz assim, e a febre a deixou. Oh glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu acho tão lindo quando nós estamos dependendo de Deus. Como é maravilhoso depender da graça de Deus, obedecer à voz dEle. Eu me lembro de 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos leprosos? Chegaram diante de Jesus dizendo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Jesus, está bom, vocês precisam ser curados, vai lá, se apresente sacerdote. Quando eles estão indo, um olha para si, eles começam a se olhar um para o outro, fala assim, opa, rapaz, eu estou indo, enquanto eu estou indo, eu não estou bem, mas eu estou indo. Ele mandou eu ir. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que você não vai estar bem, mas eu estou aqui, estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Vai ter dia que você não vai estar bem, mas tu vai estar aqui, ó. Eu estou indo. Eu estou indo. Vai ter dia que você não vai estar bem, mas você vai estar aqui, ó. Eu estou indo, Jesus salva. Eu estou indo, Jesus cura. Eu estou indo, Jesus liberta. Eu estou indo, Jesus dá saúde. Eu estou indo. Enquanto está indo, a Bíblia diz que eles foram curados. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Jesus está ajudando alguém a se levantar. Jesus está ajudando alguém a se levantar. Jesus está ajudando alguém a tomar uma posição, porque enquanto você toma posição, tudo aquilo que causa alguma infecção, alguma febre está indo embora. Oh glória, oh glória,
Aí olha o que o texto diz. E a febre a deixou. E servia-os. O que o Senhor precisa, Jesus? Estamos aqui. Não. Onde tu fores precisar, eu vou estar representando um reino. A gente que é assembleano, a gente quando lê esse texto, a gente já pensa que é da nossa formação, né? Servia-os aqui, a gente já pensa, ela foi para a cozinha, fazer comida para Jesus, para todo mundo que estava ali. É muito mais que isso. É servir. É servir. Como filha. Como serva. Aceitou Jesus, ele está crente agora. É onde Jesus for. Jesus sabe que não, ali eu tenho uma serva. Eu estou curando. Levantei ela, mesmo com febre. Aleluia. Porque tem gente que fala assim, não, eu preciso ser curado para curar. Interessante, legal, não estou falando que é errado. Mas tem situações que Deus vai te levantar mesmo com febre. Oh glória. Oh, glória. Eu sei que tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui. Te levantou, quando levantou a febre. Quando a febre saiu, a Bíblia diz que ela começou a servir. Começou a estar ali. Começou a viver a sua vida para Ele, servindo a Ele, por Ele. Aí olha o que o texto diz: e tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol. Observe, o culto foi de manhã. Jesus libertou o homem. Chegou na casa de Pedro. Pela tarde, Jesus cura a sogra de Pedro. Agora o texto diz assim: já está se pondo o sol. O que é, pastor? Já está o período da noite. Então observe que, colocando-se, se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Imagine como ficou a casa de Pedrão, irmão. Oh meu Deus do céu. Observe aqui, ó. De manhã na igreja, Jesus libertando. De tarde na casa de Pedro, Jesus curando. E à noite na porta da casa, na rua da casa, Jesus curando e libertando. Oh glória ao nome de Jesus Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? É que se dentro da igreja, Jesus ainda liberta. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Jesus ainda liberta dentro da igreja. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Mas vamos fechar a igreja, não tem problema, vamos para casa. Chega em casa, Jesus liberta, porque Jesus ainda liberta. Jesus ainda cura. Ah, pastor, mas falaram que nem em casa pode mais. Não tem problema, se não dá em casa, nós vamos para a rua. Oh meu Deus. O que esse texto está mostrando, pastor? Esse texto está mostrando que Jesus na igreja salva. Jesus na igreja liberta. Jesus em casa também faz milagre. Na rua também faz milagre. Oh glória ao nome de Jesus. O que o Senhor está falando, pastor? Estou falando que tem gente que vai receber a sua bênção aqui. Eu estou falando que tem gente que vai receber a sua bênção aqui. Mas também vai ter gente que vai receber a sua bênção em... Pastor, mais o que? Tem mais o que? Tem. Se não receber aqui, não receber em casa, vai receber na onde? Na rua, no trabalho, não importa o lugar. Jesus está fazendo milagres. Oh glória ao nome de Jesus. Tem mais, pastor? Tem. De dia, de tarde, de noite, Jesus está fazendo milagre. Sabe o que é isso? O dia fala do momento bom, mas a noite fala do momento ruim. O que é isso, pastor?
No momento bom, Jesus salva. Jesus liberta. Jesus cura. E no momento ruim, também Ele continua libertando. Continua salvando. E sabe qual é o segredo? De noite, a Bíblia diz que todos os enfermos que puderam, oh glória, todos os endemoniados que puderam levaram até Ele. Se de dia foi um homem na igreja, se de tarde foi uma mulher dentro de casa, à noite, que representa um tempo difícil, que representa o tempo de angústia, que representa o tempo de dificuldade. Não é só um não, é muitos, é muitos, é muitos, é muitos, é muitos. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus sempre vai fazer coisas grandes. Deus sempre vai fazer coisas grandes, realizar coisas grandes, aleluia, quando ninguém vê. Quando ninguém pensa, Deus está fazendo coisas extraordinárias. E eu quero orar com você agora. E se você puder, feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Senhor nosso Deus e Pai, eu sei que o Senhor não muda. Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Oh glória. Há pessoas que estão aqui, Jesus. Pessoas que estão aqui, que vão ser abençoadas, vão ser curadas, vão ser libertas aqui nesse templo, a qual nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar. E nós queremos Te louvar, queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor está neste culto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não falta culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente aqui em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, aonde houver alguém que precisa de libertação, enquanto estamos orando nesse momento, em nome de Jesus Cristo, seja liberto agora. Que as correntes que aprisionam a sua mente, que as correntes que aprisionam o seu coração, em nome de Jesus Cristo, seja liberto, seja liberta agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, se tem alguém, ó Pai querido, que precisa de cura, em nome de Jesus, ó Senhor, repreendemos agora toda enfermidade. Se tem alguém, ó Pai querido, Senhor, que está enfermo na alma, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, entra onde o homem não pode entrar. Faz aquilo que o médico não pode fazer. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus soberano, Deus eterno, Deus fiel, aqueles que precisam de libertação, em nome de Jesus, sejam libertos. Aqueles que precisam de cura, em nome de Jesus, sejam curados. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Jesus ainda cura pela manhã, Jesus ainda cura pela tarde, Jesus ainda cura pela noite, Jesus ainda cura pelos tempos bons, mas Jesus ainda faz milagre nos tempos difíceis. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, glorifica o Teu nome nesse lugar.
Se você está entendendo o que Jesus está dizendo para você nesta noite, o que você precisa, eu faço em casa, faço na igreja, faço na rua. Você não vê os livramentos, mas eu tenho te livrado no trabalho, eu tenho te livrado na rua. Aleluia, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, Ele continua fazendo, Ele continua fazendo, não importa o lugar. Em nome de Jesus Cristo, se você pode segurar na mão de alguém que está perto de você, e com ele ou com ela, se você pode adorar ao Deus que é poderoso, que está aqui, ao Deus a qual nós servimos, que é Jesus Cristo, Ele está aqui. Se você pode adorar a Ele, adore-o nesta noite. Se você pode adorar a Ele, adore nesta noite. Você pode estar apresentando a Deus algo que não está aqui, mas está na sua casa. Eu quero dizer para você que Jesus vai na tua casa, Jesus vai naquela empresa, Jesus vai naquele hospital, Jesus vai na sala daquele advogado, na sala daquele juiz, Jesus vai. Eu quero te convidar nessa noite a glorificar a Ele, a adorar a Ele, a exaltar a Ele nessa noite, segurando a mão desse irmão. Eu quero que você ore com ele, glorifique com ele, exalte a Deus com ele, mas vamos encher esta casa de adoração ao Senhor.